tarde, pessoal. Hoje iremos conversar sobre programação e para compor essa mesa, essa conversa de hoje, gostaria de apresentar o professor de matemática, o professor Meurer. Boa tarde. Professora de língua portuguesa, a professora Maura. Boa tarde. Professora de artes, professora Estela. Boa tarde. E eu, professora Sharon, professora de língua inglesa. Todos nós trabalhamos na coordenação de tecnologias educacionais aqui da CEED. E hoje, nessa conversa, nós vamos conversar um pouquinho sobre programação, vamos apresentar a plataforma Scratch e vamos falar sobre como trabalhar em sala de aula a programação. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem colocar no bate-papo que a equipe passa as dúvidas para a gente. Tá? Para começar, eu queria compartilhar com vocês uma frase do Mitchell Resnick, que é o diretor do MIT, que ele diz que nós temos muitos usuários de tecnologia, mas poucos criadores de tecnologia. Então, pensando nisso, como a gente pode mudar, o que a gente pode fazer lá em sala de aula para que possamos melhorar isso? E quando nós falamos, né, recordando a frase lá que a Sharon falou do Mitchell, né, que temos muitos usuários de tecnologia, mas poucos criadores, né, da mesma, né, nós estamos justamente nessa live convidando você, professor, né, e também depois repassando a todos os alunos para ser um programador, né. Quando você pensa, né, meu Deus do céu, né, eu ser programadora, né, mas será que eu consigo? Com certeza consegue. Ao final dessa live você vai ter essa certeza que você é uma programadora, né? Ou melhor, você já faz programas. Por quê? No sentido de que, quando você pensa na palavra, etimologia da palavra programação, nada mais é do que um plano. E plano você já faz, com certeza em sua vida profissional, você já faz muitos planos, né? Pensando também nessa ideia da programação, a gente pode perceber assim que tem crescido muito, né? Crescido muito dentro dessa ideia de tecnologia, dessa ideia de programação, né? Então, quando a gente pensa, mas o que eu posso usar? Nós vamos ver hoje o Scratch, como a Sharon falou, e o que é o Scratch nada mais é do que uma programação. E o que você vai poder utilizar? Né? E com certeza já tem muitos colégios, nós estamos falando agora, mas já tem muitos colégios assim que já está inserido isso até no próprio currículo, até no próprio dia a dia deles, né? Vai ser um estímulo realmente à criatividade, vai ser uma oportunidade de criar, né? De criação, né? Nós professores, os nossos alunos também, né? Vai estimular também uma autonomia, né? Uma autonomia e o desenvolvimento do raciocínio lógico, principalmente também o pensamento computacional, né? E ser líder dos próprios problemas que de repente vão aparecendo, né? A resolução de problemas, né? Porque nós temos que ter essa ideia, né? Antes, né, nós utilizávamos, né, nós orientávamos os nossos alunos, né, bem dizendo, orientávamos os nossos alunos para usar a tecnologia. Mas hoje nós devemos utilizar a tecnologia para orientar nossos alunos. E olha que, com certeza, né, você com certeza tem essa experiência aí na sua vida não só na sua casa, com seus filhos, sobrinhos, né, netos, né, mas também na escola. Né? Quantos deles que já estão anos-luz à nossa frente? Então, hoje nós teremos essa oportunidade de adquirir um pouco mais de conhecimento para aqueles que já têm, né? E, de repente, desvendar, tirar essa névoa, né? Esse tabu, e muitas vezes a programação nos mostra, né? Ou até nos apresenta, né? Quanto a isso, então, a gente vai dando sequência, pedindo então a Sharon que nos fale um pouco mais sobre o Scratch. A plataforma Scratch, ela é uma das opções que você pode utilizar. Né, a gente usa muito porque ela é gratuita, ela pode ser baixada no seu computador, então ela é mais fácil. Então, o que é o Scratch? Ele é um software que ele tem bloquinhos. Estela, você pode mostrar pra gente? São bloquinhos que você encaixa cada bloquinho e aí ele executa o comando. Né? Esse software, ele é um projeto do Media Lab, do MIT, do Instituto Tecnológico de Massachusetts. Como eu falei, ele é gratuito, ele também pode ser baixado no computador. Você pode criar jogos, animações, histórias interativas e pode compartilhar também nessa plataforma, porque a plataforma do Scratch, ela é
um mix de você entrar e usar a plataforma, entrar e compartilhar, entrar e olhar outros projetos. Então, você pode fazer tudo no mesmo ambiente. O endereço do Scratch está na descrição do link do vídeo aqui embaixo, então vocês podem acessar e junto fazer com a gente. Eu vou fazer uma simulação. Então, quando você entra na plataforma do Scratch, é essa imagem que você tem. Aí você clica em criar. Lembrar que dá para também colocar o idioma mudar ali, a língua. Né? É nesse pedacinho, nesse balãozinho aqui que você escolhe o idioma. Então, se você pode trabalhar em inglês, deixar ele em inglês, você pode trabalhar em português, em espanhol. E eu vou mostrar para vocês um movimento simples, só para vocês terem uma ideia de como que pode ser feito. Então, você vem aqui na aba Eventos, puxa o primeiro comando, quando clicado na bandeirinha verde. Aí você vem em movimento, e eu vou colocar o bloquinho encaixadinho aqui. E vou simular 100 passos, porque o passo aqui do gatinho é pequenininho. Então, quando eu clicar na bandeirinha, vocês vão ver o movimento do gatinho. Né? Perceberam que o gatinho deu aqui os 100 passos. Vou fazer mais uma vez. Ó. Posso também vir aqui e colocar uma fala. E aí o gatinho anda e executa a fala. Então, dessa maneira, você pode trabalhar em sala de aula com seu aluno e pode criar N coisas dentro dessa plataforma. Há também a possibilidade de você criar contas. Todas as contas que tem aqui são gratuitas. Você pode criar uma conta tradicional, você vai só ter que colocar um usuário, uma senha, e já pode sair programando. Ou você pode fazer uma conta do professor. Então, ambas as contas vão te dar acesso ao programa, aos estúdios, a um tutorial, tem vários cards aqui, a gente trouxe alguns cards para vocês verem. Tem cards que você pode usar online, ou você pode baixar, imprimir e utilizar na sua escola e trabalhar com os alunos em sala de aula. Você pode ver os tutoriais que está disponível aos professores e pode fazer o que é o mais gostoso ali do Scratch, que é analisar os projetos já existentes e remixar o projeto. O que é remixar um projeto? Então, por exemplo, você fez uma busca, eu achei lá um quiz sobre células, achei super interessante. Mas eu não sei programar direito, então você faz um remix, você baixa uma cópia para você, e aí você troca o conteúdo de célula e coloca um outro conteúdo de língua portuguesa, de geografia, reaproveitando aquela programação que já foi feita. Então, essa é uma possibilidade que o Scratch também permite. Esse exemplo que eu fiz é um dos exemplos que a gente pode trabalhar em sala de aula. E justamente, né, que você percebendo assim, nós vamos trabalhar também em sala de aula, mas também nós vamos perceber, né, vamos levar a nossa visão fora da sala de aula, né, lá no shopping, lá na rua que você mora, lá na sua casa, na sua família, você vai com certeza constatar o que todos nós constatamos, né, nos dias de hoje. Todos têm um celular em mãos, né? Uhum. A tecnologia, ela está muito avançada e ela está, assim, muito propagada, né? Não só o estado do Paraná, mas todo o Brasil e todo o mundo, né? E principalmente o Brasil, ele é um dos países que muito mais, eles estão em acesso à internet, né? Que tem acesso a uma tecnologia, né, e sempre está sendo colocado em prática essa tecnologia. Então, muitas vezes a gente vê assim como até um empecilho, né, o nosso aluno, a nossa sala de aula está lá, nossos alunos estão desviando a atenção, então vamos fazer o seguinte, né, vamos, como muitos professores já fazem, vamos nos aliar a isso daí, né, vamos nos aliar e fazer o quê? Programação com esses alunos, né, desenvolver, né, despertar nesses alunos uma outra forma de trabalhar, né, e com certeza você, né, nós professores, você professor, de maneira alguma vai ser esquecido, né, o mérito, o empoderamento do professor com certeza será maior, né? E de repente até auxilia na diminuição, né, da indisciplina, né, até da evasão escolar, né, vários pontos que podem ser trabalhados e puxados para vocês com esta ideia de que eu posso programar e eu vou trabalhar com os meus alunos nessa vibe aí, nessa linha que está sendo, que nós estamos conversando com vocês, né? E daí o que nós também podemos pensar, né? Que a educação, a programação,
ela precisa realmente, né, ratificando a ideia, ela precisa ser inserida na educação. Né? Educação e tecnologia, educação e programação, ela deve ser encaminhada, porque isso é a linguagem do futuro, tá? É a linguagem realmente que a gente não tem como fugir, certo? Se nós formos pensar no século XX, a prioridade era o quê? Aprender a ler e escrever. Hoje, a prioridade do século XXI é o quê? É a programação. Né? E na programação nós estamos utilizando, então, a plataforma do Scratch, né? Que realmente vai estimular a criatividade, né? Vai estimular a criatividade, vai ser um meio em que se pode desvendar de repente, um outro mundo, né, uma outra forma criativa de programar, né, vai também trabalhar em equipe, que é muito importante, né, que trabalhar em equipe nesse nosso mundo, né, e depois também vai ser o quê? A oportunidade de criar, né, e grandes possibilidades também que nós temos de trabalhar com as disciplinas, que de repente pode pensar, com o Scratch, nós vamos fazer somente joguinhos? Não, né? Com o Scratch, são aquelas possibilidades que você e o seu aluno terá de programar dentro das suas disciplinas, não somente de exatas, né? Vale frisar muito bem, oportunidades de criar também nas exatas, nas humanas, né? Então, você, professor de história, professor de geografia, professor de ciências, professor de matemática, física, sabe, química, português, todos nós também, nós podemos criar utilizando a plataforma do Scratch, né? Também modalidade especial, professor de salas de recursos especiais também precisa, né, de repente utilizar essa plataforma como um meio de trabalhar, de ensinar, de encaminhar o seu trabalho ali com os alunos, certo? Também outro ponto que é muito interessante na plataforma, nessa programação, é que os alunos poderão se expressar, né? Utilizar as suas expressões, a sua vivência, a sua rotina. Quando eu falo isso, eu estou falando de bullying, eu estou falando de violência, eu estou falando de discriminação, né? Que, de repente, num texto normal, num texto nosso lá da língua portuguesa, que nós pedimos, ele não terá essa possibilidade, talvez até essa coragem até, de se expressar ali. Mas, na criação, né, ali no Scratch, ele poderá se expressar e, de repente, é ali que você vai perceber o ponto, né, o foco que, de repente, precisaria de uma outra visão também, certo? Então, são N possibilidades que nós temos utilizando o Scratch. A Estela vai nos passar algumas sugestões. Então, vou aproveitar, pegar um gancho aqui com a Maura. Eu trouxe para mostrar para vocês algumas atividades desplugado e plugado. O que seria esse desplugado? Bom, desplugado, ele não necessita de programas específicos. Então, eu não preciso estar ali na frente do computador, conectada, para fazer essas atividades. Elas são de forma concreta. Então, vou mostrar primeiro aqui, para depois mostrar a imagem lá para vocês. Aqui eu tenho umas bolinhas coladas, essas bolinhas foram produzidas pelo CIDLab. Esses materiais que eu vou mostrar agora foram produzidos pelo CIDLab, e algumas atividades nós participamos em parceria com eles, na produção não dos materiais, mas assim, auxiliando nas atividades. Então, assim, essas bolinhas são bolinhas de ping-pong coladas, tá? E qual que é o desafio desse aqui? Pode mostrar na imagem ali, por favor? Então, essa é uma atividade desplugada. É o desafio do faraó. Então, na imagem embaixo, não dá ali para ler direito, mas dá algumas dicas, né? Então, as 4 bolinhas coladas em fileira seriam arestas. Então, algumas dicas que ajudam o aluno a desvendar o desafio do faraó. E aí, ele vai ter que experimentar até conseguir montar a pirâmide, né? Vamos mostrar outro. Aqui, isso. Aqui tem 2. O Tangram e a Torre de Hanoi. O Tangram é o Tangram que a gente, acredito que todos os professores já conheçam, né? Ou a maioria deles.
Esse daqui, ele é feito com madeira e EVA, mas esse pode ser feito com papel colorido, com cartolina, apenas com EVA, não precisa ter a madeira ali junto. Eu já fiz nas minhas aulas com inúmeros materiais, né? E ele é bem fácil de produção, né? De produzir. E aí o aluno ele tem que montar diferentes figuras. Eu posso mostrar a figura sem muito detalhamento nas linhas, para tentar desvendar que formas geométricas foram usadas, ou remontar o quadrado. Então tem esse desafio ali de desvendar como é que eu volto no quadrado, ou como eu monto aquele gato, aquele barco, enfim, inúmeras figuras, né? E a torre de Hanoi, pode voltar aqui para a gente, para eu mostrar a torre que a gente tem aqui também. Vou voltar a imagem para nós, por favor. A torre, ela tem umas pecinhas, e aí eu tenho que passar deste canto para outra ponta, e aqui o meio eu uso para transportar, só para ter como que eu podia chamar? Um apoio, né? Eu não posso pôr nenhuma peça fora e também não posso pôr nenhuma peça maior em cima da menor. São 33 movimentos. 33, né? 31 movimentos. 31 movimentos. 31, bem difícil de fazer. É que eu consegui assim uma vez com 31, eu vou 33, 34, foi mais. Mas o desafio eu consegui com 31 movimentos passar as peças para o outro lado. Aí os alunos ficam tentando, e essas tentativas do erro e do acerto que são válidas, né? O erro também faz parte da aprendizagem. Podemos voltar lá para mostrar mais alguns? Pode trocar, por favor, Sharon. Então, aqui a gente já começa a entrar nos códigos de programação. Ainda não nos blocos, mas em códigos. Esse caça ao rato também foi feito pelo CIDLab, foi uma ideia deles, e o gatinho que está ali é o gatinho do Scratch. A ideia é levar o gato até o rato, só que não pode passar pelas bombas. Então, a partir de movimentos simples, anotado, o aluno pode pegar um bloco e anotar mesmo com lápis, né? E ir anotando quantos movimentos para frente, à direita, à esquerda, ele vai precisar para levar até esse gato até o rato. E não pode passar pelas bombas. Então, aqui ele começou ainda repetindo a flechinha para frente, lembrando que lado que é a frente do gato, que não pode andar de lado nem para trás nesse momento. Então, tem algumas regras ali, mas ainda sem os blocos, né? Seria um passo anterior aos blocos. Pode passar, Sharon, por favor. O bacana dessas atividades é que elas estão realizando o pensamento computacional. O aluno está desenvolvendo o pensamento computacional sem computador, né? É bacana reforçar isso aí. Você pode usar material reciclado. Aí é a sua imaginação, né, como professor, para desenvolver essas atividades. Continuando lá. Nessa imagem, a gente já tem um material alternativo ali, né? São tampinhas... Isso mesmo. São tampinhas de garrafa que a equipe CIDLab usou para fazer o personagem. Na verdade, assim, esse jogo, Caminhos da Arte, ele está usando já o conteúdo de arte ali. Pode usar outros conteúdos, não precisa ser o de arte, né? Mas é claro que eu sou de arte, então eu já peguei esse para apresentar, né? Então, assim, eu vou levar o artista até a obra. Esse daí, a obra está atrás, porque como foi usada no Scratch Day, e daí não tinha aquele tempo do aluno fazer a pesquisa, qual obra é referente a qual artista, dá para fazer só o rosto do artista, e ele ter que pesquisar qual obra é de qual artista. Então, daí teria uma pesquisa mais aprofundada. Aqui, gente, já tem uma flechinha 5 vezes. Então, você já vai apresentando uma programação mais curta. E aqui está apresentado já desenhado, né? Não é o aluno que riscou, é uma outra forma, mas, né, para você poder fazer. Pode mudar. Aqui já com blocos, esses daí são feitos de madeira, mas pode ser feitos com EVA também. EVA, papel colorido, papel impresso, dá para fazer de diversas formas. E ali está a malha. Essa malha já é um outro jogo, não é nem o do rato, nem o do Caminhos da Arte, tá? Aí é porque dá para fazer em vários temas, né, gente? Então, vocês podem criar dentro do conteúdo de vocês. Pode mudar.
Esse daí é uma experiência que a gente fez, foi no Scratch Day do ano passado. Eu e o Cleiton do Seed Lab, nós fizemos essa malha no chão. Então, imagine a malha que está no papel, eu reproduzi ela no chão. Eu posso usar giz de quadro mesmo, fita crepe, só que aí a gente transformou num labirinto. Ao invés de colocar bombas que não pode passar, né, a gente pegou e transformou. Então, as linhas verdes, onde o robô, que o aluno representa o robô, a máquina que só vai obedecer naquele momento. Por que ele vai fazer esse papel? Porque nessa hora o programador tem que perceber que no jogo, aqueles alunos que estão na mesa atrás, eles são programadores e um outro que seria o testador. Ele vai testar a programação. E daí, se a programação estiver errada, né, porque o erro aí faz parte da aprendizagem, mas se estiver errada, o testador vai apontar, né, apesar que eles vão perceber ali na hora, mas o testador que vai fazer o teste mesmo, para indicar que ali não funcionou a programação. Ou bateu na parede ali do labirinto, ou não chegou até o ponto. Aquelas partes que parecem porta-retratos são os pontos aonde o robô deve passar. E aonde está de verdinho é a parede, onde ele não pode passar, e onde está de branquinho é o caminho que ele pode passar. O branco é porque é como se fosse o quadriculado, para contar os passos, né? Então, cada quadrado seria uma flechinha. Pode mudar, que dá para mostrar como que está na mão deles. Aqui é a mesa, eles montando. Isso aqui foi impresso, preto e branco mesmo, e daí dá para ver as flechinhas ali, ó. Daí frente, direita, e aquele maior seria quantas vezes ia repetir. Daí eles escreviam mesmo com lápis quantas vezes eles queriam que repetisse, para frente ou virar. Aí eles que faziam os comandos em papel. Pode mudar. Aqui já é desse ano, que a gente fez a mesma atividade, mas a gente fez adaptações nela, fez mudanças, porque a gente está sempre criando, né, a cabeça do pessoal. Quem trabalha começa a trabalhar com programação, com criação, a gente não consegue fazer igualzinho, sempre vai surgir ideias novas. E aí a gente começou a usar com blocos. Só que agora eles estão cobertos com EVA, que ficaram lindos aqui. Acabei de buscar ali no Seed Lab fresquinho para vocês. E daí coberto com EVA. Então, esse aqui, se você usar um EVA mais grosso, a gente usou um fininho, né? Com uma gramatura maior, já fica bem legal. Daí, usar o bloco de início, os movimentos, e eles podem, sentadinhos no chão, ali a gente usou uma chapa de metal com ímã, e colocando e montando, daí troca, tira, monta, até fazer o personagem que é o robô chegar no lugar, e lembrar sempre de trocando, para quem foi o robô não ficar só de robô, para ele ter a experiência também de programador, da figura do testador, mas o testador não ficar só digitando, ele poder trocar também. Eu vou mostrar agora online algumas sugestões, tá? Não existem só essas, mas algumas sugestões. Aí é hora do código. Eu, Estela, começaria por aí. Por quê? Porque a hora do código, ele não vai ser igual ao Scratch, que é livre criação. Mas, para começar, ele é bem interessante. Porque ele apresenta alguns códigos ali, alguns blocos já, certo? Já prontinho, aqueles que ele vai usar. E esse daí apresenta o passarinho, vai ter que pegar o personagem verde do outro lado. Então, o que ele precisa fazer? Como é que esse bloco tem que ser encaixado? E também a explicação já aparece ali na tela. Então, ele não precisa de você ali em cima o tempo todo, né? Na verdade, até o aluno pode começar em sala de aula e continuar os desafios, porque são 20, podem continuar em casa o desafio. Então, ele já vai exercitando a programação, para depois chegar no Scratch. Aqui as cartinhas, as cards, os cards Scratch que a Sharon comentou. Por que os cards? O Scratch online ou offline, dá para usar das duas formas. O offline eu teria que baixar no computador antes de usar com os alunos, mas dá para usar da mesma maneira, tá? O que eu faria? Eu usaria os cards.
Então, pode colocar lá no Scratch? Então, os cards, eles apresentam desafios. Então, se você oferece... O ideal é oferecer mais um card para o aluno. Por quê? Porque se ele terminar um card, ele pode ir para o seguinte. Então, tem aluno que vai demorar mais fazendo um desafio, outro já vai para o segundo, então cada um vai poder fazer no seu ritmo. Eu colocaria metade da turma desplugado, com aquelas malhas impressas, que a gente mostrou Caça ao Rato, Caminhos da Arte, e metade com card no computador. Aí, depois que daria um tempo, ou uma aula, ou em uma aula faria a troca, né? Aí o professor resolve como seria adequado para ele fazer. E depois faria essa troca, então quem foi no computador trabalhar com os cards, por exemplo, peguei o card e fiz aquele desafio que a Sharon fez, mostrou para vocês. Faça o gatinho caminhar 100 passos, tá? Vamos falar que um card é assim, não tem nem o dar oi, é só fazer o gatinho caminhar 100 passos. Então ele vai pedir isso aqui. Do outro lado do card tem como fazer. Só que o aluno só vai virar o card se ele realmente não conseguiu ou se ele já conseguiu e quer fazer uma correção. Não que a forma que ele fez esteja errada. O card vai trazer um caminho mais curto, né? Então ele pode ver se ou não consegui, ou será que o que eu fiz tem uma outra forma. Então vai apresentar uma outra forma ali mais curta. Pode ser até que a forma que está ali foi a forma que ele fez. Aí o segundo card. Faça o gatinho dar oi, falar oi. Então, aí ele terminou um, pode ir para outro card. Então, o teu auxílio ali na hora não precisa ficar tanto em cima dos alunos, né? Então, essas dicas que eu estou deixando aí para vocês. Deixa eu aproveitar o momento para responder a solicitação da Silvana de Pato Branco, que ela pediu para a gente disponibilizar tutoriais e materiais de programação. Então, assim, esses cards do Scratch que a gente está utilizando aqui, eles estão disponíveis para baixar. Os vídeos tutoriais também, todos esses materiais estão disponíveis ali na plataforma do Scratch. Mas nós podemos, assim, buscar mais materiais e disponibilizar para vocês, sem problema nenhum. Olha, vale lembrar também, né, que também no site do Dia a Dia, tem lá Scratch Day Paraná, né? Quando você clica lá, tem bem em cima, assim, tem todo, né? Como organizar, né? Tem todas as opções ali e todas as opções para vocês abrirem, para vocês verem, para vocês encaminharem ali o Scratch também. E ali também tem vários tutoriais, tem vários materiais para que você possa se encaminhar, tá bom? No portal também tem essas atividades aqui da Torre de Hanoi, do Desafio do Farol, também tem lá todas elas de atividades desplugadas e plugadas. Tá? Muito bem. Vai lá, meu. Tecnologias, né? Programação nada mais é do que um uso de tecnologias de uma forma que convém para o professor. E é como diz o grande precursor do uso de tecnologias, o professor José Manuel Moran, ele dizia o seguinte: a tecnologia deve ser como os óculos. Você usa, mas você nem percebe que eles estão aí. Só que se você não tiver com eles, você vai sentir falta. Então a tecnologia deve ser assim também na sala de aula, e assim ela é na nossa vida hoje. Alguém consegue ficar sem a tecnologia? Difícil, né? São tantas, em tantos lugares, aliás, em todos os lugares a gente está com tecnologia. E quando a gente fala em programação, programar, até muito tempo, se pensava assim, um grupo de pessoas experientes em conhecimento de linguagem de programação, todos na frente dos computadores, desenvolvendo algum sistema. Isso é programação? É. Mas não é essa programação que nós queremos falar aqui, que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de uma programação em blocos. E essa programação em blocos, ela é muito prática para ser utilizada em sala de aula, como já foi comentado em algumas situações aqui, né? O que acontece com o professor todo ano? O professor vai lá no início do ano, pega as suas aulas, que vai trabalhar, quais turmas vai trabalhar durante aquele ano. Quando ele pega essas turmas, ele precisa fazer um planejamento, seja ele bimestral, trimestral, semestral,
ele precisa fazer o planejamento do que vai ser trabalhado para essas turmas. Mas antes dele planejar, ele tem que saber que turmas são que ele vai trabalhar. Quando ele pensa que turmas, ele precisa pensar, é do ensino fundamental ou é do ensino médio? Se for do ensino fundamental, é do 6º, 7º, 8º ou 9º ano. Então, quando ele está pensando isso, se é do 6º ano, prepara conteúdo do 6º ano. Se é do 7º, prepara conteúdo do 7º. Se for do 6º e do 7º, prepara do 6º e do 7º. E assim por diante. 8º, 9º, ou se não for do ensino fundamental, do ensino médio, vai fazer o mesmo pensamento em relação às séries, anos do ensino médio. Quando ele está fazendo isso, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o seu planejamento. E como a Maura falou, planejar é programar. Programar é planejar. Tá? E planejamento o professor já faz muito bem e há muito tempo. Então, todos nós conseguimos programar, seja fora do computador, seja no computador. Por quê? O Scratch nos possibilita fazer isso de forma bem prática, como a gente viu aqui, ó. Se a gente pegar, me ajuda um pouquinho, por favor. Pega um, outro. Vamos pegar mais um desse aqui para girar. Se a gente fizer isso aqui, ó. Quando clicar nesse ator, mova 5 passos. Se ao invés dos 5 fosse 4, por exemplo. E vai girando 90 graus. E eu tivesse um loop aqui, fazendo repetir isso 4 vezes, o que ele estaria fazendo? Ele estaria fazendo o movimento de um quadrado. É difícil fazer isso? Não, foi só pegar 3 ferramentinhas aqui e está feita uma programação. Então, é fácil fazer? É muito fácil. Precisa chegar lá, entrar no site, destinar um tempinho e começar a mexer. Não é mesmo? Uhum. Ó, pensando agora nessa fala do Meurer, se a gente pensar em inglês, a gente pode, por exemplo, colocar os alunos para criarem, por exemplo, escolher um ator que acha que represente ele. Aí ele pode fazer, em vez de fazer uma produção de texto para professor em inglês, faz pelo Scratch, coloca lá, my name is fulaninho, I live em Curitiba, tananã. Ele pode gravar com a voz dele e o professor pode depois verificar a pronúncia. Pode fazer um jogo de memória para trabalhar os vocabulários, em vez de passar uma lista de palavras para a criança decorar, faz a criança fazer o joguinho ali, não sei, arm, braço, hand, mão. A gente até achou um quiz de história, né? Será que está aí na agulha o quiz? Então, enquanto isso, né? Também, outras sugestões seria o quê? Nos movimentos literários, né? Lá na literatura, né? Nas classes gramaticais também, né? Tem também, assim, como a gente falou assim, até um quiz também, né, de análise de texto, né? Então, sabe, são muitas e muitas opções que nós temos, né? Enquanto a outros assuntos também que nós abordamos, né? Que nem Colégio Eusébio da Mota ali, trabalhando exploração sexual com crianças, né? Com crianças e adolescentes. Pode também retratar por meio do Scratch, né? 4 mil, mais ou menos, 4 mil estudantes estrangeiros que nós temos, né? Aqui no Paraná que recebemos. Olha, é uma ótima oportunidade para uma integração, né, desses alunos, demonstrar ali, através do Scratch, as suas culturas. Imagina o enriquecimento que nós teríamos, né, em nossas aulas, né? E a plataforma permite criar quiz, labirinto, pergunta e resposta de todas as disciplinas. É só colocar o aluno para fazer lá que tudo vai dar certo. E é gratuito, e quando você cria uma conta, tudo que você faz fica armazenado. Você pode compartilhar com outras pessoas, e aquilo que a Sharon já comentou antes. Se você achou alguma coisa que é parecido com o que você precisa, mas não é bem o que você precisa, você pode pegar aquele joguinho, aquele projeto que está pronto, e fazer uma remixagem. Isso não é plágio, porque você vai fazer a adequação ao formato que você precisa, tá? E o Scratch já coloca ali que você remixou, de quem foi a pessoa. Vou aproveitar esses minutinhos finais para falar sobre o Scratch Day. Então, o Scratch Day é um dia de celebrar o uso do Scratch. Ele geralmente ocorre em maio,
né, mas não precisa só acontecer em maio, pode acontecer durante o ano todo. São eventos em que os alunos vão poder brincar, mexer no Scratch, aprender, fazer as atividades desplugadas que a Estela mostrou, fazer as atividades plugadas. No ano passado ocorreram 1.200 eventos no mundo todo. Desses eventos, 373 foram aqui no Paraná, foram aqui no Brasil, e no Paraná foram 125. Então, esse número mostra que o Paraná é um dos estados que mais realiza o Scratch Day, o uso do Scratch, e isso é uma coisa importante, né? E você pode, na sua escola, organizar um Scratch Day. Então, é só organizar, você pode pegar os cards, você pode pedir para o assessor em tecnologia do seu NRE, ele pode te ajudar a organizar o evento, organizar as atividades, né, e conta com a gente aqui da CTE também, que podemos ajudar. Também queria falar que no dia 22/5, teremos uma live para divulgar os resultados do Scratch Day. O link está aqui embaixo do nosso vídeo. E compartilhe também as suas produções do Scratch, usando a hashtag ScratchDayBR, Scratch Day, e também pode compartilhar no estúdio, que tem um estúdio no Scratch que chama Scratch Day Paraná 2019. Então, você e os seus alunos podem compartilhar lá as produções que fizerem. Eu acho que é isso, gostaria de agradecer a todos pela presença. Será que temos mais alguma dúvida? Não, tranquilo. Então é isso, obrigado professores, obrigado vocês que estão nos assistindo e até a próxima, pessoal.